A gente vive ouvindo que o vício é uma doença do cérebro, né? Mas e se essa for só uma parte da história? Nessa análise, a gente vai fundo para entender por que a adicção pode ser algo muito, mas muito mais complexo do que só biologia. Bom, vamos começar pelo começo. A definição que a gente mais vê por aí, vinda de grandes instituições de pesquisa, é bem direta. Adição é uma doença cerebral crônica e recorrente. E não há dúvida, existem sim alterações bem documentadas que acontecem no cérebro durante esse processo. Só que a grande pergunta que move a nossa conversa aqui é: será que o cérebro é mesmo a história completa? Porque focar só na neurobiologia talvez esteja nos impedindo de enxergar o quadro geral, a real complexidade do fenômeno. Então, vamos começar a explorar justamente isso. Quais são os limites de uma explicação que se baseia só na biologia? A principal crítica a esse modelo de doença cerebral é que, para muitos, ele soa como uma narrativa simples demais. A acusação é de que ele é reducionista, ou seja, ele pega um problema enorme e multifacetado e reduz tudo a uma única causa. Com isso, ignora fatores cruciais como as escolhas de uma pessoa, sua capacidade de agir e, claro, o ambiente em que ela vive. E aqui a própria ciência tem uma dúvida gigante. Essas mudanças no cérebro, elas são a causa ou a consequência do uso de drogas? A verdade é que os pesquisadores não têm um consenso. Muitas vezes, o que as imagens do cérebro mostram é uma correlação, e não uma prova definitiva de causa e efeito. É o famoso quem veio primeiro, o ovo ou galinha. Então, as críticas a esse neuroreducionismo começam a se acumular. Primeiro, ele pode apagar a capacidade humana de escolha. Depois, ele reduz a identidade de uma pessoa a apenas um órgão, o cérebro. E o mais irônico é que, no fim das contas, ele acaba reforçando a culpa do indivíduo por não conseguir manter um cérebro saudável. É quase um julgamento de valor disfarçado de ciência, sabe? E essa citação aqui resume perfeitamente o problema. O conhecimento das ações físicas das drogas no cérebro falha em explicar como esses impulsos biológicos podem ser superados por outras motivações e pelo ambiente. Isso nos leva a um exemplo histórico que é impressionante. Muitos soldados americanos usaram narcóticos pesadíssimos durante a Guerra do Vietnã. Se a gente seguisse o modelo puramente biológico, eles deveriam ter voltado para casa com um vício crônico, certo? Mas não foi o que aconteceu. A grande maioria simplesmente parou de usar quando voltou. Por quê? Porque o ambiente mudou. As motivações agora eram outras: família, trabalho, um novo projeto de vida. Isso nos obriga a dar um passo para trás e olhar para um quadro maior. Vamos agora para a segunda parte: o significado cultural das drogas. A forma como a gente enxerga as drogas não é algo fixo. Pelo contrário, ela muda radicalmente ao longo da história. O que lá na antiguidade era parte de rituais espirituais, na Idade Média virou pecado. Depois, passou a ser visto como um objeto da medicina e, hoje em dia, muitas vezes é tratado como só mais um produto de consumo. Olha só essa comparação que reveladora. Na Grécia Antiga, a palavra fármaco significava tanto remédio quanto veneno. O uso moderado ajudava a construir laços sociais. Já hoje, na nossa lógica de consumo, a droga é vista ou como fonte de prazer ou como uma rota de fuga. E o uso intenso, com frequência, leva ao isolamento. E trazendo aqui para o Brasil, a gente tem um exemplo muito claro de como a cultura molda essa percepção. A maconha, por exemplo, foi historicamente ligada às culturas afrodescendentes e indígenas. A criminalização dela no século XX não foi só por causa da farmacologia, mas foi muito impulsionada por um racismo que se dizia científico, que queria controlar populações vistas como perigosas. Agora, vamos ampliar ainda mais o nosso foco e tentar entender a influência direta da sociedade no uso de substâncias. É inegável que a gente vive sob um claro duplo padrão social. O álcool, que é a droga psicoativa mais consumida no mundo, é totalmente aceito socialmente. A iniciação, muitas vezes, acontece dentro da própria família, em festas e comemorações. Já as drogas consideradas ilícitas são demonizadas, associadas a uma falha de caráter. Essa divisão tem muito mais a ver com normas culturais do que com o risco real de cada substância. E os dados mostram que o ambiente é um fator de risco gigantesco. Esse gráfico deixa bem claro quais são os principais: pobreza e discriminação, laços familiares frágeis e a influência dos pares, dos amigos. São fatores que apontam com muita força para o desenvolvimento de transtornos por uso de substâncias. Isso nos leva a um conceito que é chave para entender tudo isso: o setting. O que é o setting?
é o contexto social e físico onde a droga é usada. E ele é absolutamente crucial. As pessoas, os lugares, os objetos, tudo isso pode virar um gatilho para a fissura e para uma recaída, mesmo muito tempo depois de o corpo já não ter mais a substância. Ok, então, juntando todas essas peças, como é que a gente pode repensar o tratamento e a recuperação? A lógica é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Se a adicção não está só no cérebro, o tratamento também não pode mirar só o cérebro. Faz todo sentido, né? E aqui está o ponto crucial, a gente precisa de uma abordagem que seja integrada, que alguns chamam de farmacopsicossocial. Ela funciona em 3 frentes ao mesmo tempo. A farmacológica, para lidar com a biologia, a psicológica, com terapia para mudar pensamentos e comportamentos, e a social, que é fundamental para reconstruir um ambiente de apoio e de novas possibilidades. Para entender isso bem, vamos usar uma metáfora, a da semente e do solo. O potencial de uma semente, por melhor que ela seja, é sempre determinado pelo solo em que ela é plantada. E seguindo essa linha de raciocínio, para tratar a adicção, não adianta a gente ficar tratando só a semente, ou seja, focar exclusivamente na biologia da pessoa. O que a gente precisa de verdade é cuidar do solo. Temos que olhar para o ambiente, para a cultura, para as relações, para as oportunidades que cercam aquela pessoa. É nesse solo fértil e bem cuidado que a recuperação tem chance de florescer. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão importante. Se a adição cresce e se fortalece a partir do nosso ambiente, o que nós, como sociedade, precisamos mudar nesse ambiente para promover a cura?